Fala pessoal, tudo bom? Vamos então para o terceiro vídeo dos 4 que compõem essa primeira fase do nosso treinamento aí do método Boa Forma. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre alguns aspectos um pouco mais técnicos, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem discutido muito questões comportamentais, né? E que assim são fundamentais quando a gente fala de sucesso de treino. Para de achar que um aluno vai criar um grande vínculo com uma academia apenas porque a ficha de treino dele é bacana. É muito mais complexo que isso, é muito além disso. Mas é óbvio que alguns aspectos técnicos são importantes. E eu queria discutir com vocês algumas coisas que a gente viu no nosso último bate-papo, no nosso último vídeo. Tem a ver com questões técnicas de montagem de treino, tá? E que vão ser extremamente úteis de a gente racionalizar. Então, eu chamei isso assim de variáveis importantes dentro da montagem de um treino, né? A gente sabe que um treino ele é composto por uma quantidade enorme de variáveis, né? Desde escolha dos exercícios, ordem dos exercícios, velocidade de execução, carga, número de repetições, número de séries, intervalo, relação entre repetição e intervalo, que a gente chama de densidade, frequência, etc. Tem um monte de variável que compõe esse treino, mas eu queria destacar para vocês algumas, até porque quando a gente se encontrar para bater um papo sobre elas, essas vão ser algumas assim que eu vou querer destacar bastante, tá? Lembrando que as variáveis elas fazem parte do que a gente chamou ali de pirâmide de sucesso do treino, né? Não adianta a gente achar que não dá para levar isso em consideração, né? Olhar ali para uma variável de carga, por exemplo, de volume, né? Determinar isso assim, né? Acertar quanto de volume, quanto de carga, quanto de frequência eu vou ter dentro do meu treino, é fundamental para o treino dar certo. Então, por mais que não sejam as variáveis que determinam especificamente o resultado de tudo que você está propondo, elas são variáveis importantes. A gente tem que levar isso em consideração, tá? E é disso que eu queria falar com vocês agora, assim, né? Para a questão de volume, para a questão de variabilidade e para a questão de frequência, alguns aspectos técnicos. Eu trouxe para a gente conversar a respeito disso 3 artigos, 3 estudos, tá? Cada um discutindo um tema diferente, mas que envolvem esses aspectos que eu falei para vocês, tá? O primeiro aspecto que eu queria destacar para vocês é a questão de frequência de treino. Existe uma ideia de que existiria uma frequência ideal quando você pensa principalmente em hipertrofia, que provavelmente seja ali o objetivo mais comum dentro dos alunos que a gente vai atender. E que existiria uma frequência ideal de quantas vezes treinar um determinado grupo muscular quando você quer hipertrofia, tá? Esse é um estudo de um grupo composto por alguns pesquisadores bem reconhecidos assim na área, né? Apesar do Denkel ali ser o primeiro autor, o Loenek, que é muito mais famoso aí, um dos grandes estudiosos na área do treinamento resistido, faz parte desse grupo. E aqui eles estavam discutindo se existe, assim, uma frequência e uma divisão ideal de treinos quando a gente fala do objetivo de hipertrofia. E aí eles colocam umas coisas muito legais a respeito de frequência de treino, né? Eles sugerem, assim, de forma teórica, 3 contextos diferentes, tá? Então eles sugerem assim, ó, vamos analisar 3 formas diferentes de organizar o treino, tá? A primeira é um cara que ele vai treinar 6 dias na semana, tá? É um sujeito que vai treinar 6 dias na semana e ele vai treinar 3 séries para cada grupo muscular. Então é o cara dessa linha cheia aqui, tá? É esse cara da linha cheia aqui, ó, tá bom? No total você vai perceber que você tem 18 séries por semana, 6 vezes 3
séries para cada grupo muscular, você tem 18 séries. 6 vezes 3, 18, tá? Um outro cara vai organizar de forma diferente. Então, ele vai pegar o mesmo grupo muscular e vai treinar 2 vezes por semana. E aí, ele vai fazer 9 séries de cada grupo muscular. Tá? Então, 9 vezes 2, 18 também. Então, percebam que ao longo da semana, o volume de treino é exatamente o mesmo. Tá? Vamos dar um exemplo prático do que seria 6 dias na semana, 3 séries para o grupo muscular. Imagina que você tem um treino onde você tem um único exercício para cada conjunto de grupos musculares. Então, você está fazendo lá um exercício de empurrar, um exercício de puxar e um exercício de agachar. Né? Supino reto, remada sentada e leg press. Tá bom? E você faz 3 séries em cada um. Só que você faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Você faz isso 6 dias por semana. É o que a gente chama de treino no sistema full body, né? Corpo todo. Então, é o mesmo treino todos os dias, de segunda a sábado, 3 séries para cada grupo muscular, tá? Um outro aqui faria diferente. Ele faria aquele treino que é dividido. Então, cada grupo muscular treina 2 vezes por semana, tá? Então, imagine o cara que treina peito, ombro e tríceps num dia, costas e bíceps no outro, perna e coxa num terceiro dia. Então, o que a gente está olhando aqui, ó, vamos imaginar que é só o que ele vai treinar de, sei lá, peito, ombro e tríceps. Né? Para o cara que treina full body todos os dias, todo dia vai ter peito, ombro e tríceps. Para o cara que divide o treino, vai ter peito e ombro e tríceps aqui na segunda, terça, quarta não, mas vai ter na quinta de novo, né? Aí na terça e na sexta vai ser costas e bíceps, na quarta e no sábado vai ser perna e coxa, tá? Então vamos olhar só para esse grupo muscular, que é o grupo muscular de empurrar. Então o que que os autores dizem, né? Mesmo o volume total sendo de 18 séries, a distribuição dessas séries ao longo do tempo tem impactos diferentes no anabolismo total, né? Tá aqui, né? Ó, no anabolismo muscular. Por quê? Muito provavelmente, esse cara aqui que treinou 2 vezes por semana, ele concentrou a maior parte do volume de treino para aquele grupo muscular em só 2 oportunidades. Então, ele fez 9 séries para o grupo muscular, né? Ele fez 3 exercícios diferentes para peito, ombro e tríceps. Ele fez um supino deitado, um supino reto, um supino inclinado e um desenvolvimento. 3 séries em cada exercício. 9 séries no total. Esse outro cara aqui só fez supino reto. 3 séries e acabou. Então, é óbvio que o anabolismo, né, o estímulo anabólico de quem faz 2 vezes por semana, ele é maior, porque o volume de treino é maior nesse dia, né? Enquanto esse aqui está fazendo 3 séries, esse aqui está fazendo 9 séries no mesmo dia, né? A resposta anabólica nesse dia é melhor para esse aqui do que para esse. Entretanto, esse volume maior de treino, ele tem uma consequência, que é a exigência de mais intervalo para você se recuperar. Essa é uma regra básica no treinamento. Quanto mais volume e mais intensidade você dá no treino, mais tempo você precisa para se recuperar. E é por isso que mesmo ele treinando na segunda-feira, ele só vai conseguir treinar de novo na quinta. E agora, por favor, observem essa linha cinza aqui, ó. Percebam que apesar de nesse dia você ter um efeito anabólico muito maior, conforme o tempo vai passando, esse efeito anabólico cai para que você possa dar um novo estímulo aqui novamente. Se você diminui a intensidade do esforço, o volume total, e faz isso com mais frequência, percebam, vocês não têm uma queda nesse anabolismo. Você mantém mais baixo, mas você mantém constante, tá? O que isso, no final das contas, diz pra gente?
que não existe uma forma ideal de você organizar esses treinos. Se você quiser organizar um treino com mais frequência, mais sessões para o mesmo grupo muscular na semana, você pode. Você só tem que lembrar de reduzir o volume total de estímulo por sessão. Se você quer de menos frequência, se você quer que um grupo muscular seja treinado 2, às vezes só uma vez por semana, né? Segunda-feira, peito, ombro e tríceps. Quarta-feira, costas e bíceps. Sexta-feira, perna e coxa. E peito, ombro e tríceps só na outra segunda. Você vai ter que aumentar o volume, por consequência, aumentar a duração do treino, para que você tenha um estímulo anabólico aqui, ó, que consiga perdurar mais tempo. Porque a próxima janela para você incentivar o anabolismo, ela vai acontecer depois de um período muito longo de treino, tá? Então, essa análise ela é muito legal, porque ela explica para a gente por que não existe modelo ideal de divisão. Não existe. Se qualquer um aqui alguma vez escutar alguém defendendo um modelo como sendo muito melhor do que outro, uma forma de dividir sendo muito melhor do que outra, duvide da capacidade desse cara de entender sobre organização de treino, tá? Porque isso não existe. A única regra é: quanto maior a frequência dos estímulos que um determinado grupo muscular vai receber, menor é o volume de estímulo por sessão. Se a frequência for menor, se são menos treinos da semana, maior tem que ser o volume de estímulo. E aí é claro, né? Você vai colocar aí na balança. Porque lembre que aumentar o número de séries para cada grupo muscular envolve aumentar o tempo total da sessão. E existe um limite razoável, a gente já conversou isso em outros vídeos, existe um limite razoável para que esse tempo possa conseguir ser encaixado dentro da rotina das pessoas. Se o tempo de duração é muito extenso, se o treino demora demais, vai ser muito, muito difícil essa pessoa fazer o treino funcionar nesse dia a dia dela, né? E aí, a última informação aqui, né, o da linha pontilhada, ele está mostrando o que acontece se você exagera nos volumes ali de treino, né? Se ao invés de fazer 9 séries, você faz assim mais séries ainda por grupo muscular. Você faz 5 exercícios de supino, 3 exercícios para o ombro, mais 3 exercícios para os tríceps. Aí, esse estímulo, além desse limite anabólico, que é essa linha pontilhada aqui, né? Perceba que essa linha, esse cara aqui, tem um estímulo que é maior do que o limite anabólico. Isso aqui é série jogada no lixo. Série que não serviu para nada. Não existe uma regra de quanto mais estímulo eu dou, mais resultado eu tenho. Se fosse assim, é maior quem treina mais. E não é uma regra. Então, ele também chama atenção para que se tome muito cuidado com o excesso de séries jogadas no lixo, o excesso de exercícios jogados no lixo, porque isso vai comprometer a qualidade do seu treino. Então, esse é o primeiro ponto importante, frequência de treino. Não existe uma frequência ideal desde que exista coerência na organização dessa frequência de treino. O próximo tópico é sobre variabilidade. E aqui tem um estudo muito legal, inclusive de um grupo de brasileiros, né? Quem sabe um dos grupos que mais escreve sobre treinamento resistido no Brasil, o grupo ali do professor Carlos Ugrinovich, da USP de São Paulo. É um grupo internacionalmente reconhecido. E aqui eles estavam discutindo a importância da variabilidade do exercício. Eles fizeram um estudo muito legal, muito, muito legal. Eles queriam ver entre diferentes formas de organizar um treino. Então, essas são as formas, eu já vou explicar para vocês quais são. Qual era aquela que gerava mais hipertrofia do quadríceps, que era o músculo que eles estavam avaliando. Como é que eles mensuraram hipertrofia do quadríceps? A partir de ressonância magnética, que é o jeito mais preciso para a gente ver o aumento da área ali do músculo. E eles olharam para o vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Quanto aumentava a massa, a área de cada um desses músculos, dependendo do jeito, dependendo do esquema que eles adotavam no treinamento. Então, tudo que é C aqui, ó, C, 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 tá? Tudo que é C
significa constante. Não vou escrever tudo que demora muito, mas significa constante. Tudo que é V significa variável. Então, tudo que é C significa que fica igual, tudo que é V significa variável. Tudo que for I significa intensidade. Intensidade, tá? E tudo o que for E é de exercício, tá? Ah, é isso mesmo? Desculpa, tudo que for... é isso mesmo, tudo que for I é de intensidade e tudo, tá certo, tudo que for E é exercício. Então, o que que você pode ter aqui nessas variações, né? Então, perceba que aqui eu tenho um CI, CE. Então, é intensidade constante e exercício constante. Significa que nem a carga, nem o exercício mudam ao longo do tempo. Então, você tem agachamento com uma carga de 8 repetições máximas, agachamento com uma carga de 8 repetições máximas e, de novo, agachamento com uma carga de 8 repetições máximas. E ao longo das 12 semanas que durou o estudo, nada mudou. A única coisa que mudou foi o volume, né? Eles faziam 4 séries, depois 6 séries, depois 9 séries, porque você tem que ter algum ajuste ali da carga total. Mas não mudava o exercício e nem mudava a intensidade. E veja que era agachamento, né? A gente sabe que agachamento, quem sabe, seja um dos melhores exercícios quando a gente quer desenvolver o quadríceps. Aqui eu tenho intensidade constante, então sempre vai ser 8 RMs, ó, então uma carga relativa a 8 repetições máximas, mais o VE, ou seja, variação de exercícios. Então, nas primeiras 4 semanas era agachamento e leg press, depois agachamento e levantamento terra, depois agachamento, levantamento terra e avanço, e você ia mudando os exercícios ao longo da semana. Aqui mudava a intensidade, mas não o exercício. Era tudo agachamento, mas a carga mudava. Às vezes era mais pesado, só 6 repetições máximas, às vezes era mais leve, 10. Às vezes era pesado, moderado e mais leve, e assim sucessivamente. E o último aqui mudava tudo. Dá uma olhada na salada. Mudava carga, mudava exercício, mudava tudo, tá bom? Então, qual que era a ideia? Ver o que era mais importante quando a gente fala de ganhos, de evolução. Porque a gente vê uma preocupação muito, muito, muito grande do pessoal em ficar aumentando as cargas, né? Eles acham, em geral, o público acha que evoluir no treinamento de força é colocar cada vez mais peso. E o que eles perceberam é que não é bem assim, tá? Tudo o que tiver pintadinho aqui de verde, tudo que tiver pintadinho de verde, significa ganho efetivo, real, na área do músculo identificado. E vocês vão ver que apenas 2 modelos de treino conseguiram gerar hipertrofia em todos os músculos. O que está em rosa aqui são músculos que não hipertrofiaram dentro desse período de 12 semanas. Então você vai ver que o vasto medial e o reto femoral não aumentaram de tamanho nesse modelo de treino ao longo de 12 semanas. Assim como o reto femoral também não aumentou de tamanho nesse modelo de treino ao longo de 12 semanas. Entretanto, todos os músculos aumentaram aqui e todos os músculos aumentaram aqui. Agora eu peço para vocês prestarem atenção em qual é a semelhança entre esses dois e qual é a semelhança entre esses dois. Os exercícios, a organização de exercícios que deu mais resultado, essas tinham um ponto em comum, que é a variabilidade do exercício, do movimento. Muito mais do que a variação da carga. Então, o que esse estudo trouxe para a gente, que é muito interessante, é, se você quer resultados maiores em hipertrofia, não é a carga que vai determinar isso. Ou não é só a carga, né? Não é o que mais importa. Né? Não estou falando que não importa nada, mas não é o que mais importa. O que mais importa é a variabilidade do estímulo, do movimento, da amplitude, do exercício que você está usando. Então, quem trocou mais de exercício,
quem fez agachamento, levantamento terra, avanço, leg press, teve muito mais ganhos em hipertrofia de um modo geral, no quadríceps como um todo, do que aquele que, por mais que tivesse aumentado o peso, ficou fazendo só agachamento. Por mais que tivesse variação de carga, ficou fazendo só um padrão de movimento, mesmo sendo um dos que é considerado o melhor padrão de movimento para aumento de coxa. Então, outro ponto importante aqui dentro da nossa prescrição de exercícios é a gente vai apostar em variabilidade, né? O que isso na prática significa? Que quando você for trocar o treino do seu aluno, né, de um treino de um período, quando ele troca para o outro, mais do que aumentar as cargas, procure alterar a característica dos exercícios que compõem essa série. Procure colocar exercícios que o padrão de movimento, a amplitude, a posição sejam diferentes em relação aos exercícios que estavam no primeiro modelo. Por mais que o cara ame fazer supino reto, ficar fazendo supino reto e só supino reto do mesmo jeito o tempo todo é um problema. Mude para um supino inclinado, um supino reto com halter ao invés de barra, ou mude de um supino reto com halter para um supino reto numa máquina, mude de agachamento para leg press, de leg press para levantamento terra e assim sucessivamente. Mudar o padrão de movimento acaba sendo uma coisa muito importante quando a gente fala de hipertrofia. E, finalmente, o volume, né? Que é outra coisa que se discute muito, que é quanto de volume eu preciso ter, né? Quanto que eu preciso fazer de repetições, de séries, para que a hipertrofia possa acontecer. E, de novo, um estudo daqueles que coloca em xeque a ideia de volume ideal, de número de séries ideal, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma vez aquela mentira, isso é uma mentira, de que existe um range, um intervalo de repetições para cada objetivo. Ah, se for de 3 a 6 é força, de 7 a 12 é hipertrofia, de 13 a 20 é resistência. Isso não existe, tá? E esse estudo veio provar isso pra gente. Então, qual foi a ideia desse estudo? É um estudo também recente, do Ozaki, de um grupo de japoneses. Era testar diferentes modelos de treino. E eles testaram 3. Primeiro modelo, o HL, significa High Load, alta carga. Esse é o modelo tradicional, tá? Eles pegaram lá mais ou menos 80% do seu RM, colocaram numa barra e pediram para você fazer supino lá, ou qualquer exercício que seja, até a falha, até a hora que travava. E você ia fazer isso 3 vezes. Então você ia fazer uma primeira série, ia dar um intervalo, se eu não estou enganado era 3 minutos, uma segunda série, mais um intervalo, e uma terceira série, com essa carga bem pesada. E aqui eu tenho o número total de repetições. Então lá na primeira série ele fez mais ou menos 9, 8.8, depois 6, depois 5, acho que todo mundo concorda que não tem como, se você vai até a falha de verdade, manter o mesmo número de repetição de uma série para outra, tá? O segundo modelo era o low load, que era uma carga baixa, era 20% de um RM. 20%, né? Era muito menos. E nesse volume muito menor, nessa carga muito menor, é óbvio, o número de repetições foi enorme. Então, aqui na primeira série, os caras faziam 104 repetições, né? Depois, na segunda série, mais 40 repetições. Na terceira série, mais 30, né? Se aqui em cima a gente tem mais ou menos, né? Vamos lá. 9, 15, mais ou menos uns 20, 21 repetições no treino todo. Aqui eu tenho 176 repetições, um pouco mais, um pouco menos. Olha a diferença desse volume, tá? Mas tudo bem, vamos ver o que acontece depois de 10 semanas de treino. E o último era o drop set. Então você fazia a primeira bem pesada, com os 80% igual aqui em cima, e depois você ia diminuindo a carga, diminuindo a carga, diminuindo a carga, fazendo 4 drops, 4 quedas de carga. Então, esse último modelo, na verdade, era uma união dos 2 primeiros. Então você tinha só carga pesada, só carga leve, e a combinação de carga pesada com carga leve. Pergunta é quem ganhou mais. E aí eles mediram, de novo, por ressonância magnética, os ganhos de cada um desses grupos. O alta
do baixa e daquele que combinou as duas. O que interessa para a gente? A diferença entre a barra preta e a barra branca. O início e o final do programa de treino. E eu vou desenhar aqui, vou tentar fazer, né? Vou fazer uma linha aqui, ó, que identifique mais ou menos aonde estava a barra preta, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Esse quadradinho aqui, ó, ele representa quanto a galera ali do carga pesada ganhou ao final dessas 10 semanas. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a galera da carga leve. Desenhar um quadradinho também. E agora vou fazer a mesma coisa aqui com a galera da combinado. Tá? Então, o que a gente está olhando? Os ganhos, as diferenças. E aí, agora eu quero que vocês olhem para os 3 quadradinhos e me digam se vocês têm capacidade de dizer qual quadradinho é maior. Vocês conseguem perceber que todos os quadrados têm exatamente o mesmo tamanho? Exatamente. Se tiver alguma diferença aí, ela é insignificante. E foi exatamente essa conclusão que os caras chegaram. Que o número de repetições por si só não é determinante de hipertrofia de nada. Se você vai fazer 20 a 20 repetições por exercício, ou se você vai fazer 176 repetições por exercício, o resultado a longo prazo no ganho de massa muscular, desde que você faça até o esforço ser significativo, né? Aqui eles usaram como referência de esforço a falha concêntrica. Não precisa nem ser tanto. Mas desde que você vá até um ponto onde fique difícil, vai dar resultado, vai funcionar, não vai fazer diferença, tá? Isso é muito curioso, porque coloca em xeque, derruba a ideia de número de repetições para objetivo. Mas a gente já sabe disso há bastante tempo, né? Não estou falando para você trabalhar com esse tipo de volume aqui, porque, de novo, vai ser um volume enorme de treino, o treino vai ficar muito longo, vai ficar inviável. Mas perceba que você não precisa ter uma preocupação com uma amplitude específica de repetições para que a hipertrofia possa acontecer. Se o teu aluno ali, numa determinada semana, trabalhou com uma margem de 8 a 10, na outra de 10 a 12, putz, na outra o ombro estava incomodando, você reduziu um pouquinho a carga, ele fez 15, 20, 25 repetições, não tem problema. Vai dar no mesmo, não vai interferir no resultado final, tá? Não é o número de repetições, não é o volume total de exercício que vai determinar quanto de massa muscular esses caras vai ganhar, né? Isso é muito legal porque a gente começa a bolar modelos e sistemas de treino com volumes reduzidos e cargas um pouco mais altas, que conseguem atender aquela nossa necessidade de treinos mais curtos. Então eu não preciso ficar fazendo, né? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 séries, né? Uma principal e mais 4 drops para eu conseguir ter o desenvolvimento que eu quero. Se você quiser fazer assim, tudo bem, mas não é uma necessidade. É muito mais um gosto pessoal do que qualquer outra coisa. É muito mais uma filosofia do que fisiologia de treino. Né? Esse estudo é muito bacana, existem vários estudos que chegaram exatamente na mesma conclusão. Não existe um número de repetições que determina resultado de hipertrofia, desde que, dentro do número que você escolheu, você tenha um nível de esforço relativamente alto acontecendo. Então, assim, se treinou pesado, se treinou do jeito certo, não é o número de repetições que vai determinar, tá? Eu gosto muito de mostrar isso tudo aqui, justamente porque isso impacta diretamente na forma com que a gente vai prescrever os nossos treinos. Isso impacta diretamente na qualidade da organização da ficha, ali, da rotina de treino do aluno. E a gente tem que começar a pensar um pouco mais nisso, e não só ficar montando o treino de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que aquilo vai resolver o problema do aluno. A gente tem que começar a pensar um pouco melhor nos treinos que a gente está entregando. É isso que vai fazer com que a nossa metodologia seja consistente e, principalmente, que ela seja eficiente, que é o que a gente quer. A gente quer que o aluno vá para a academia, treine pouco e treine bem. Isso é fundamental. Beleza, galera? Ótimo ter aqui um papo com vocês, né?
Por favor, fiquem de olho ali nas avaliações que vocês têm que fazer, não deixem nada para a última hora. E logo, logo vai ter a avaliação desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra dentro em breve. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Nos vemos no último vídeo, no quarto dessa série. Até mais.